Olá, minha gente. A ideia aqui no meu gabinete do Senado, nesta manhã de uma quinta-feira, não tem plenário, um plenário formal, não vai aparecer ninguém sem quórum, está todo mundo aí envolvido na campanha presidencial nos seus estados, no segundo turno das campanhas estaduais onde existem. Mas a ideia é bater um papo com vocês sobre as próximas eleições, as propostas dos candidatos. Estou enrolando um pouco aqui para ver se a gente consegue um quórum um pouco melhor para bater um papo, para mim ter uma ideia do que vocês estão achando, como é que vocês reagem às minhas conclusões, às minhas assertivas sobre esse assunto. Eu sou senador da República, pelo menos até janeiro do ano que vem, né? Eu não fui reeleito, eu fui, apesar de todas as pesquisas me colocarem como o senador mais bem votado do Paraná e um dos mais bem votados proporcionalmente do Brasil, eu não fui reeleito. Eu fui bombardeado com fakes, diziam o Requião é o candidato do PT, o Requião é contra a Lava Jato, aquela canalice toda. E elegeram um dono de cursinho, Orovisto Guimarães, desconhecido no estado do Paraná inteiro, e o Flávio Arnes. Eu não diria que são más pessoas, não são meus adversários pessoais, mas eu fui o efeito colateral desta guerra contra o nacionalismo e contra a democracia. Os outros dois, vamos ver como se comportam aqui nos próximos anos. Mas eu fui excluído do Congresso Nacional, o que é evidente que eu não acho bom. Eu me preparei para fazer política nacionalista, desenvolvimentista, e a minha participação no Senado nesses últimos anos foi importante. Segurei muita coisa ruim que iria acontecer com o Brasil, com o nosso projeto nacional, com os nossos objetivos nacionais permanentes na mão de entreguistas. Mas hoje vamos conversar sobre as propostas políticas de Jair Bolsonaro e as propostas políticas que podem ser lançadas também pelo Fernando Haddad. Eu tenho um texto aqui e vou trabalhar em cima dele. É extremamente difícil examinar as propostas políticas de Jair Bolsonaro, porque, a rigor, elas simplesmente não existem. O que existe são declarações fragmentadas com o único intuito de agradar a extrema-direita e fustigar os nacionalistas, os democratas e os desenvolvimentistas. Veja-se o anúncio como se já estivesse eleito de que privatizará absolutamente todas as participações do Estado em empresas no montante estimado pelo seu economista-chefe, futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes, em 800 bilhões de dólares. Insista-se que não se trata de uma proposta. É um anúncio por parte de quem está convencido de que já ganhou as eleições. O que eu, particularmente, espero, em benefício do Brasil, que não aconteça. Não é do meu feitio fazer ataques pessoais. Mas Paulo Guedes, o guru econômico de Bolsonaro, fez uma proposta boba. Perdoem o rigor da palavra. Ele fez uma proposta idiota. Se o Estado vende no prazo anunciado do ano, ele diz que vai correr muito mais rapidamente que o Michel Temer, todos os seus ativos no montante de 800 bilhões de dólares, o que o Estado vai fazer com o dinheiro recebido? Vai construir estatais novas? Vai gastar com o pagamento do funcionalismo? É claro que isto contraria os objetivos e de Bolsonaro,
Normalmente ele poderia então doar o dinheiro aos bancos, mas isso excederia o aceitável pela sociedade. Era o início de uma conflagração nacional. Na cabeça dele está o projeto de pagar a dívida pública. Contudo, isso não é tão simples. Se o Estado resolve pagar a dívida pública, os titulares dessa dívida ficarão bastante desconfortáveis. Onde é que vão aplicar o dinheiro recebido, a não ser na própria dívida pública reconstituída? Por quê? Afinal, a dívida pública é em real, o real não é conversível, no mundo tem que ser aplicado no Brasil. E não tendo um projeto de desenvolvimento pesado, teria que ser reaplicada na própria dívida pública reconstituída. O Estado, então, teria que emitir mais dívida pública para absorver os 800 bilhões colocados nas mãos do setor privado. No frigir dos ovos, o resultado da privatização teria sido simplesmente perder os ativos públicos e fazer a dívida mudar de mãos, sem sair do lugar. Estou falando dos aspectos financeiros absurdos desta operação anunciada com tremenda audácia. Mas o que importa no fundo é a violência contra a soberania nacional nela embutida. Privatização de empresas como a Petrobras, a Eletrobras, a Nucleabras, são crimes de lesa pátria, são crimes contra o Brasil. Expõe o país gratuitamente ao estrangulamento pelo setor privado de áreas vitais para a produção e o consumo internos. Não há dúvida alguma disso. Bolsonaro trata tudo isso com tremendo cinismo. Como um típico falastrão, expõe suas opiniões desconectadas, sem compromisso com a razão. Aliás, essa é a característica básica da candidatura do Bolsonaro. Ele não tem nenhum compromisso com a razão. Ele se move como uma biruta de aeroporto. Ele já foi apoiador do Chávez na Venezuela, hoje quer decretar guerra à Venezuela, segundo dizem aí. Mas o grau de sanidade do Bolsonaro, não de saúde, porque tem a tal história daquela facada que tem que ser abominada por todos os brasileiros sérios e dignos. O grau de sanidade do Bolsonaro pode ser aferido pelo anúncio que faz da introdução do ensino à distância para crianças do ensino fundamental. Seria mais uma concessão neoliberal ao setor privado que tomaria conta dessa área, a privatização do ensino fundamental. Os pais que se virassem para manter os filhos em casa e não na escola. Bacana isso, né? O que vocês acham de uma proposta dessa? Mas isso não é tudo. Bolsonaro reclama com todas as letras que o ensino fundamental à distância, vejam bem, economizaria gastos com merendeiras. É o candidato à presidência da República que resolve, num átimo, fuzilar todas as merendeiras do Brasil. Economizaria gastos com as merendeiras. Isso mesmo. Não há nenhum sinal de solidariedade humana numa proposta como esta. Pura estupidez e crueldade. As merendeiras teriam que se virar para buscar outros empregos, a fim de abrir espaço para os tubarões do ensino privado. Não vou perder mais tempo com as pataquadas do Bolsonaro e de seu guru econômico. Interessam-me, sobretudo, os compromissos do Haddad. Eles estão centrados na ideia da expansão do emprego para liquidar com a chaga nacional do desemprego produzida, sobretudo, pelo governo Temer. E veja bem, eu não estou falando em votar no PT, não. O Haddad hoje é o símbolo da democracia. Como numa comovente manifestação, nosso companheiro Paulo Afonso, lá de Santa Catarina, disse:
Movimento Democrático Brasileiro é o meu partido. Nós surgimos como oposição à ditadura, a favor da democracia. Eu não posso imaginar que companheiros do meu partido votem numa proposta antidemocrática, antipovo, antinação, desnacionalizante. Mas, diante da tragédia do desemprego, sem paralela na nossa história, atingindo o subemprego 27% dos brasileiros, a proposta democrática do Haddad, que não é esse integrismo, não é a submissão absoluta aos interesses das multinacionais, do capital financeiro, interesses geopolíticos de outros países, podem oferecer uma perspectiva de desemprego zero ou pleno emprego, onde todos os aptos e dispostos a trabalhar encontrarão trabalho remunerado no setor público ou no setor privado. Para aqueles que acompanham a discussão presidencial, este deverá ser o compromisso fundamental da política econômica de um candidato democrática, conectado e racional. Nada menos que o desemprego zero. E não é de graça, não. Foi o desemprego e o subemprego que desgastaram de tal forma o sistema brasileiro que grandes massas da população acabaram votando na forma de protesto num candidato. Eu não acredito que o Bolsonaro tenha voto, que tenha 3, 4, 5% de votos no Brasil. O que nós vemos é um protesto, é indignação contra a corrupção de um lado, desemprego, a falta de perspectiva para uma vida melhor, pessoal e para as famílias dos trabalhadores. Então, minha gente, o que eu digo a vocês é que nós temos que afastar a possibilidade de eleger um candidato absolutamente incompetente para tratar dos problemas econômicos e sociais brasileiros, inclusive e principalmente o desemprego. Não é PT, não, é democracia, é esperança, é devolver o Brasil aos brasileiros, retomar o diálogo. Vamos conversar através de partidos reorganizados. E não estou fazendo nenhum apelo para acabar com a Lava Jato, não. Ladrão na cadeia, isso tem que ser aprofundado. Que venha aí a Lava Jato 2.0, mas que ela não seja mais usada para dar cobertura à desnacionalização, à entrega do subsolo, dos minérios, da água, a venda de terras sem limite de tamanho para grupos estrangeiros e ao fim daquele princípio constitucional de preservação dos objetivos nacionais permanentes. Agora, minha gente, é a vez do voto. Eu espero que o voto seja responsável. Me encanta a virada em São Paulo, né? O Haddad, ou seja, a democracia já está na frente da proposta autoritária e vazia de compromissos e de projetos para o Brasil. Eu acredito que nós estamos vendo uma virada. Mas, meus amigos, meus companheiros que acompanharam o meu percurso no Senado, que entenderam a minha luta nacionalista, popular e desenvolvimentista, o meu amor pelo meu país, o meu respeito aos nossos trabalhadores, o meu respeito aos nossos empresários produtivos. Bolsonaro não. Não há projeto. Não há nada. É uma história de luta contra a corrupção, matar bandido, vou matar 30 mil pessoas, e guerra aos gays, guerras a isso, aqui. Nós precisamos de emprego, nós precisamos de crescimento nacional. E o Bolsonaro é uma ilusão, é um avatar, é uma coisa montada pela mídia, mas que está aí comovendo muita gente. O voto, nesse dia 28, desenhará o nosso futuro. Ou como uma sociedade solidária, fraterna, desenvolvimentista, nacionalista e protetora dos mais pobres. Ou vamos entrar numa confusão monumental. Ninguém, em sã consciência, com um mínimo de informação sociológica, histórica e econômica, acredita que
que o Bolsonaro, com essas ideias, esses economistas amalucados pensando só no dinheiro e desprezando o povo, possam governar o país por um semestre, 2 semestres. Estaremos mergulhando numa confusão fantástica. Insisto, não estou pedindo voto para o PT. Estou pedindo voto para a democracia, como velho MDBista de guerra que eu sou. O partido que foi criado em oposição à ditadura e depois, na forma dos seus estatutos, se constituiu no partido das classes populares, das mulheres, dos funcionários públicos, dos mais pobres, das minorias. A democracia é um regime que procede pela vontade da maioria, mas ela se define pelo seu conteúdo essencial. E o conteúdo essencial da democracia é a liberdade. A liberdade das minorias se manifestarem modernamente por todos os meios de comunicação possíveis, colocarem as suas ideias e com as suas razões e pelo convencimento poderem se transformar em maioria também. Esse é o processo democrático de evolução da nossa sociedade. Minha gente, Bolsonaro não. Pelo Brasil, por Deus, pela pátria. Ele não. Valeu, minha gente. Obrigado pela atenção de vocês. E se acharam que vale a pena reproduzir esse meu live, coloquem aí no botãozinho do Facebook a possibilidade de reproduzir e de partilhar, porque nós estamos na reta final e eu mesmo, sendo um subproduto dessa guerra e tendo perdido uma vaga no Senado que era considerada no Brasil inteiro como certa por todos os institutos de opinião, não estou abandonando a luta, não. Sou brasileiro. Não desisto nunca. Um abraço a vocês.